levar para você a importância do Evangelho. Quero, nesse momento, convidar a sua atenção para você entender o que é o Evangelho e qual é a importância do Evangelho e a necessidade da humanidade de ouvir e crer no Evangelho. Deixa eu mostrar para você, citando alguns textos aqui, a importância do Evangelho. A palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer, lá em Marcos 15, 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Observe que a salvação ela está condicionada a um crer. E esse crer dentro de uma informação. E essa informação é do Evangelho. Deu para entender aí? Quem crer será salvo. Aí Jesus vai dizer, quem não crer será condenado. Observe a importância do Evangelho de você ouvir, depois de ouvir você crer. Vamos para outro texto mostrar a importância do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer assim, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, grego, qualquer pessoa. Não importa, seja judeu, grego, evangélico, católico, rico, pobre. Isso está mostrando que o único meio de salvação para qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da classe social, econômica, não importa. O meio de salvação é um só, que é o Evangelho, o poder de Deus para salvar o ser humano. Olha a importância do Evangelho. Olha como é importante o Evangelho. Vamos ler outro texto, aonde o próprio Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, Atos é depois. Vou primeiro citar Coríntios. O próprio Paulo, lá, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer aos irmãos assim, olha, irmãos, escrevendo aos Coríntios, aos cristãos, crentes em Jesus. Paulo não está se dirigindo a nenhuma igreja, instituição. Paulo está se dirigindo à igreja, pessoas, os cristãos, irmãos na igreja de Corinto. Paulo vai dizer, olha, irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado, informado, notificado, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer, tal como eu tenho ensinado, informado, orientado a vocês. Pois, se não for assim, vocês creram em vão. Vocês têm que ouvir a mensagem do Evangelho e ser prudente a estar nela. Senão não é salvo. Não é dizer eu creio e estou salvo. É se manter nela. O crer que Deus quer é esse. O homem perseverar em estar nessa direção do Evangelho, em estar firmado no alvo que a informação do Evangelho mostra e está cada dia mais buscando andar no entendimento do Evangelho. Senão se perde do caminho da salvação. Ninguém pode estar estar salvo, ninguém pode estar na salvação se não tiver no Evangelho. Tem muita gente aí dizendo que creu em Jesus é salvo, mas não está no Evangelho. Está sendo formado em outra doutrina, em ventos de doutrina, em movimentos de fé, de religião, em princípios de homem dentro de religião. Não estão no Evangelho. Salvação não é para quem está ali, aqui ou acolá, cumprindo isso, aquilo e aquilo outro. Salvação é para quem crer no Evangelho e se mantém. O Evangelho não é uma religião, nem tampouco uma igreja evangélica, para você viver submisso ao sistema, cumprindo e sendo devoto e praticante de toda regra para ser salvo. Salvação é uma informação que o indivíduo ouve e ele, para ser salvo, tem que crer nessa informação. O crer é ele se dirigir por essa informação e se manter firme e confiante nessas informações
que o Evangelho mostra para que ele seja salvo. Está entendendo isso? Então, olha a importância do Evangelho. Eu estou trazendo aqui um breve esclarecimento para você entender quão grande importância você tem que ter no Evangelho. Prudente. Você tem que priorizar sua vida, seu viver. Não é dentro de obrigação de regra de igreja, de norma de igreja, de sacrifício e formalidade de igrejas. Você tem que ser prudente, tem que priorizar a sua vida, tem que estar atento a cuidar de você na doutrina de Cristo, no Evangelho, gente. O Evangelho não é uma religião evangélica. O Evangelho não é vida de devoção e práticas de igreja evangélica. O Evangelho é uma informação, é a luz de Deus, é o poder de Deus que o homem pode se dirigir para a salvação, onde ele vai ter o conhecimento. E olha qual é a estratégia do diabo. Tem muita gente preocupada em estar prudente, em priorizar sua vida de igreja, para que o diabo não desvie ele da igreja. Não é isso que a gente vê hoje? Eita, é os desviados, é os desigrejados, não tem Deus. Não é a igreja que faz você ter Deus. Não é estar dentro de uma igreja que leva você a ser salvo. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Ao contrário, ele que criou essa mentira de igreja, para o povo estar lá dentro preso, perdido de Deus. Porque essa mentira de igreja, como um lugar exclusivo para ter Deus e estar em Deus e ser salvo, quem criou foi o diabo. Jesus não pregou isso, Deus não mostra isso. Então olha qual é a estratégia do diabo para desviar você de Deus, você que já está em Deus. Se não for prudente, vai se apostatar dele, vai se afastar dele. E olha qual é a estratégia do diabo para impedir o povo de chegar a Deus pelo único e verdadeiro caminho. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: o Deus deste século. Paulo está se referindo ao diabo, à investida dele, o trabalho dele na humanidade. Cegou o entendimento, porque vida com Deus tem que ser com entendimento. Vida com Deus não é por igreja, religião, por nenhuma obra religiosa. Vida com Deus, o homem só chega a Deus se ele tiver o entendimento iluminado pelo Evangelho. E Paulo vai dizer: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não conheçam, não contemplem, não tenham esclarecimento da verdade do Evangelho, por onde eles podem ser salvos. E como o diabo sabe que se o homem conhecer a verdade do Evangelho e se conduzir por ela, ele sai do domínio de Satanás, ele sai das trevas, ele sai do caminho da perdição. Não é se conduzir dentro de uma igreja, estando dentro de uma igreja. É estando com o entendimento no Evangelho e se conduzir pelo Evangelho. É aí que o diabo trabalha para tirar você desse conhecimento. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, esclareça, tenha o conhecimento de quê? Da verdade do Evangelho de Cristo. É isso que o diabo trabalha para impedir você, para que você não chegue, não esteja. Não é dentro de igreja. Ao contrário, dentro de muitas igrejas já não existe evangelho. É um evangelho anátema. O povo está sendo formado em doutrina de demônios. O povo está vivendo movimentos vãs. O povo está sendo negócio de homem. O povo está vivendo preceitos de homens. O povo está colocando a fé em Deus centralizada numa igreja, numa vida de devoção religiosa, no sistema religioso. O povo está sendo formado, não discípulo de Cristo. Não estão recebendo o conhecimento e o entendimento do Evangelho. E com isso estão apartados de Deus, pela ignorância do seu entendimento entenebrecido e pela dureza do coração por não ouvir a palavra. É o que Paulo vai dizer escrevendo aos Efésios 4:17. Então olha a importância do Evangelho, irmão.